Quem já achou Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 7. 3 e o verso de número 7 a seguir. É só abrir o médio e o agudo que você já me ajuda. Era só isso aí, já ia me ajudar muito. Aí você tira um pouco o volume e abre o médio e o agudo, a gente vai ter um ganho melhor no som. Capítulo 3 e o verso 7. Quem já encontrou diz, eu encontrei. Diz assim o texto. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exautores. Porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Jebuseu, e do Perezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Diz amém? Amém. Você vai levantar a mão assim bem alto, só um pouquinho de volume, você já vai, só aqui no retorno, bem alto. Você vai tocar em pelo menos 2 pessoas. Quantas pessoas? Você vai dizer para elas, Deus te chamou e vai te usar. O primeiro que acredita, diga glórias a Deus. Se assenta, por favor. Tudo que eu vou precisar aqui hoje é muito da sua atenção. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre 3 coisas que todo pregador precisa saber. Quantas coisas eu disse? 3. 3 coisas. Nós sabemos que o ministério, ele é um desafio, ele é um chamado de Deus para nós. As 3 coisas sobre as quais eu vou compartilhar com vocês, são coisas que quando você lê a Bíblia, você vai perceber literalmente que os homens de Deus do passado, os homens de Deus da atualidade, aqueles que têm crescido, aquele pregador que você acompanha na internet, aquele pregador que você tem os livros dele na sua casa, aquele pregador que você estuda com ele aprendeu esses segredos, ele conhece. Às vezes a sua maior vontade é ser um pregador que rompe, que cresce, que alcança pessoas, que vai às nações, que faz a diferença no ministério. Mas você ainda não aprendeu esses princípios. Esses 3 grandes segredos e essas 3 grandes coisas foram coisas que o Pedro sabia e ele praticou. Ao longo dessa ministração, vou compartilhar com vocês isso. O Paulo também sabia com muita precisão e ele colocou isso tudo em prática. O João Batista tinha esse domínio. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que todos esses pregadores que eu citei, do texto bíblico sagrado, da história do Evangelho, você vai entender que todos eles foram pregadores que fizeram a diferença. Foram pregadores que cresceram. Foram pregadores que alcançaram nações. Foram pregadores que marcaram a sua época. E por sinal, eles continuam marcando até hoje. E um congresso como esse, que é um congresso de missões, nós sabemos que o maior segredo e o maior propósito da obra missionária é a pregação do Evangelho. Todo crente foi chamado para ser um pregador e não há exceção. A primeira missão que nós temos é a de pregar o Evangelho. A primeira missão nossa não é a nossa pregação. Aliás, não é a nossa profissão. A primeira missão nossa não é a nossa profissão. Pastor, eu sou um segurança. Eu sou um pedreiro. Não é assim que se define. Você é um pregador que trabalha como pedreiro. Você é um pregador que trabalha como segurança. Você é um pregador que trabalha no Estado. Você é um pregador que trabalha como vendedor. A sua maior prioridade, e número 1,
é exatamente o chamado para a pregação. Eu comecei a pregar aos 11 anos de idade. E enquanto eu falo com vocês, eu me lembro, porque com 12 anos eu já vinha pregar aqui nessa região de Suzano. Pegava o trem lá em São Paulo, na zona sul de São Paulo, e vinha fazendo as baldeações, eu ainda lembro delas, até chegar ao Brás. Do Brás chegava até Itaquera na época. De Itaquera pegava o trem, descia aqui no centro de Suzano, e daqui ia pregando nas igrejas. Eu comecei a pregar aos 11 anos de idade. E o início é muito engraçado, porque no início tudo é bonito, tudo é legal. É só você lembrar do início do seu chamado. O início é muito divertido. O início as pessoas estão te apoiando, estão te colocando para cima, elas estão te motivando. O início as pessoas não estão olhando os defeitos que você tem, os erros que você comete. É tudo início, tudo é novo. Eu comecei a pregar aos 11 anos de idade, e eu pregava muito nas praças, principalmente nas praças de São Paulo, Praça da Sé, Praça Ramos de Azevedo, Praça da República. Era exatamente nesses lugares aonde eu estava sempre ministrando. E foi nesses lugares que me encontraram. E eu lembro que alguém parava, me ouvia e me chamava para pregar. Por exemplo, Suzano eu vi muito. Quando o fabricante desse púlpito, e o senhor se lembra dele, e ainda não fabricava na época, um dia eu estava pregando na praça, e esse homem parou e ficou me assistindo. E quando eu terminei, ele disse, pastor, disse, moço, cadê um menino? Ele disse, eu quero que você vá pregar na minha igreja. E eu vim para Suzano. De Suzano eu preguei em muitos lugares. Mogi das Cruzes, Jundiapeba. Eu fui nessa região do Vale do Paraíba, Taubaté, ainda muito novo. Os anos foram se passando. E na medida que os anos vão se passando e você vai pregando, vai surgindo os desafios. Os desafios de ir bem na pregação. O que é ir bem na pregação? Alguns deduzem que o ir bem na pregação é quando você prega e as pessoas pulam, e as pessoas gritam, e a gente faz aquele movimento. Tudo isso é legal. Tudo isso é bom, principalmente para nós que somos pentecostais. Nós vibramos muito com isso. Nosso culto é barulhento, nosso culto é agitado. Mas o pregar e fazer a diferença, dentro do que eu aprendi e acredito, não é simplesmente quando o povo grita, mas é quando a palavra é lida. Mas ela é lida com clareza. É quando a palavra é lida pelo pregador que se preparou para fazer a leitura. Não aquele que de qualquer jeito, de qualquer forma, ele leu e as pessoas não compreenderam. Ele precisa fazer uma boa leitura. A pregação vai bem quando o pregador consegue fazer uma boa explicação daquilo que ele leu. Ele leu o texto e agora ele vai explicar o que ele leu. E depois que ele explica aquilo que ele leu, ele vai aplicar, ou enquanto ele vai explicando, ele também pode ir aplicando o que ele leu. Mas eu me lembro que quando eu já estava com meus 20 anos pregando, eu comecei a pregar aos 11, vou completar os 40. Então lembro que eu comecei a ter algumas dificuldades, que a maioria de nós pregadores temos, cantores temos, e nós enfrentamos isso, que é a autocomparação. Talvez enquanto eu estou pregando, alguém já está se autocomparando comigo. Eu vou melhorar, não é talvez, é normal você estar se autocomparando. Talvez na sua autocomparação você está dizendo, se eu fosse ele, eu não começava assim. Eu já estaria dando um brado, eu estaria dando um grito, eu estaria batendo o pé. Se eu fosse ele pregando, eu já não estaria assim. Eu estaria fazendo a citação do texto tal, do texto tal, do texto tal. Essas autocomparações. E qual é a problemática das autocomparações? A problemática é quando não tem um equilíbrio. E você começa a perceber que outros pregadores estão mais preparados, estão crescendo mais, estão rompendo mais. Qual é a problemática? É quando você começa a comparar sua agenda, comparar os ambientes aonde um prega ou de outro prega. E começa a nascer aquelas conversas. Esse daí só prega em igreja grande, esse só prega em grandes eventos, e que esse tem isso, e que esse tem aquilo. Pasme, eu já vi muitos pregadores frustrados,
desanimados, que pararam. E eles não pararam porque o diabo fez ele parar. Eles não pararam porque tiveram uma crise. Eles pararam pela autocomparação. E eles começaram a entender que o ministério só é ministério quando se está em eventos famosos. Que ministério só é ministério quando se tem uma grande quantidade de seguidores nas mídias sociais. E começaram a entender que o ministério só é um ministério aprovado e bem-sucedido quando se prega, a igreja faz muito barulho. E como ele pregou, a igreja não fez muito barulho, ele foi embora frustrado. Como ele pregou, e ninguém o convidou para um grande evento, ele foi embora frustrado. Mas o problema não é que não convidaram ele. O problema que pesa na mente dele é que os outros foram convidados. O que pesa na mente dele é que o pastor da igreja não chamou ele, mas chamou outro pregador de outra cidade. O que pesa na mente dele e na cabeça dela, às vezes como cantora, é que não chamou ela para cantar, mas convidaram uma outra cantora, e essa cantora veio, e ela fez a diferença no evento. As pessoas vieram para ouvi-la, e isso vai gerando uma frustração. Eu quero que você entenda que toda frustração, ela pode ser resolvida, ela pode ser curada, mas vai depender do nível de entendimento que o pregador tem. E nem todos abrem a mente para entender o que eu vou falar a partir de agora. Talvez isso vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Nem todos estão prontos para entender isso. A primeira pergunta é: por que Deus levantou o seu ministério? Você já conseguiu responder essa pergunta? Você está cantando para quê? Por que você está cantando? Você saiu da sua cidade e veio pregar nesse evento. Por que você veio? Qual é esse propósito? Talvez você está dizendo: eu deixei minha profissão, deixei tudo e fui pregar. Deus te chamou para quê? Qual é o propósito do seu ministério? Você já sabe qual é? Talvez vai trazer uma resposta óbvia, que não convence nem a sua família. E a resposta é: porque eu quero pregar a palavra de Deus. É porque eu quero isso, eu quero aquilo. Chamado ministerial vai além de tudo isso. E algumas pessoas nunca entenderam algumas coisas que o ministério nunca será. Não é que o ministério não é, ele nunca será. Ele não trata disso. Pastor, o que é um chamado ministerial para a pregação? Primeiro, não é sobre fama. E se alguém quiser ser famoso, eu já vou te dar a dica que quase ninguém te dá. Se mentem nos púlpitos das igrejas. Cantores mentem, pregadores mentem. Eles vêm e contam para todo mundo que um dia eles estavam assentados como vocês estão, e do nada eles ficaram famosos. Do nada Deus pegou o nome deles, soprou, ou como se Deus tivesse uma agência de marketing. Aí Deus foi lá e criou um canal no YouTube para ele e trouxe todos os inscritos. Aí Deus foi lá e mostrou o Instagram dele para as pessoas, e as pessoas começaram a seguir. Não acredite nisso. Há muita mentira nisso. Essa não é a verdade. Estude o perfil dos pregadores, até o meu. Eu tenho milhões de seguidores. Estude os perfis e você vai saber que há um trabalho por detrás disso. A fama que temos não é um presente que recebemos. É uma construção que nós fizemos. E pasme, porque você não veio pronto para ouvir isso. Me ouvir vai gerar conflito. Nunca foi interesse de Deus fazer eu famoso, fazer pregador nenhum famoso. Nunca foi. Nunca foi interesse de Deus. Até você ficou orando: Deus, eu quero ser famoso. Que interesse Deus tem em fazer um homem famoso? O único interesse de Deus em fazer alguém famoso é fazer o seu filho famoso. Jesus é esse e nada mais. Pastor, o senhor é conhecido por quê? Eu disse que eu não minto. Eu sou conhecido porque eu invisto na internet. Eu sou conhecido porque eu faço tráfego. Eu sou conhecido porque eu faço postagens. Eu posto vídeo todos os dias. Eu apareço todos os dias. Eu produzo conteúdo todos os dias. E às vezes você passa dias sem postar nada. Passa dias sem produzir nada. Sejamos honestos. Pastor, mas o ministério também se trata de dinheiro? Nunca foi sobre dinheiro. Existem tantas coisas que dão dinheiro. E se você quer ganhar dinheiro e ter dinheiro, eu recomendo. O ministério não é o melhor lugar. Estude mercado financeiro.
estude marketing digital, estude empreendedorismo, startups. Você pode ter muito mais dinheiro. Não se frustre. Ministério não é sobre o dinheiro. Pastor, mas o ministério é que Deus me levantou porque alguns pregadores estavam fazendo isso e Deus me levantou como step para ocupar o lugar dos outros. Ministério não é sobre ocupar o lugar de ninguém. Paulo nunca ocupou o lugar de ninguém. O Pedro não ocupou o lugar de ninguém. O João Batista não ocupou o lugar de ninguém. O lugar que é seu, é seu. O que Deus reservou para você, é para você. Você não precisa ter essa ideia. Os pregadores do Cimiso isso, então eu vou. Não, você não precisa. Deixe os pregadores pregar. E saiba que o que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Ninguém vai tomar. Pastor, mas o ministério é sobre a honra. E quando se fala de honra, é só ouvir os comentários. É os pregadores achando que a honra é Deus honra eles. Ministério nunca foi honra para homens. Não é à toa que nós somos chamados ministros. Olha uma embarcação antiga e veja qual é a posição do ministro. Pastor, o ministro vai aonde? O ministro no porão. O ministro não vai numa cadeira legal, não tem cadeira para ministro. Quando o ministério te faz destacar demais, cuidado. Isso vale para mim e para todos. Podemos estar saindo do propósito, saindo do foco. Aonde o ministro ia? Lá embaixo no navio. Fazendo o quê? Divertindo? Pregando? Não, fazendo o navio andar. Eles não apareciam, mas o navio andava. Ninguém via eles, mas o navio andava. Ministério é isso. Não é que você apareça, é que as almas sejam salvas. Não é que você apareça. Posso melhorar? Pode esquecer até do nome do pregador, não tem problema, que tem uns que ficam incomodados porque esqueceram o nome dele. Talvez alguém fique triste aqui, porque eu entendo esses congressos. Alguém fica triste, porque na hora que um pregador vai pregar, aí o outro diz, fala meu nome, varão, fala meu nome, lembra de mim. Ministério não é sobre falar o teu nome. A preocupação não tem que ser se o seu nome vai ser falado. A preocupação é se a obra de Deus vai continuar avançando enquanto você exerce o seu ministério. Ministério também não é sobre grandes congressos. Eu também já pensei assim, confesso, que ministério seria grandes congressos. Nunca foi sobre isso. E pasme, os maiores pregadores da história nunca pregaram em um congresso. Sempre os que pregam nos congressos, com todo respeito, e a verdade até nós, são os mais fracos. Pastor, como assim? Eu provo na Bíblia. Qual congresso você viu João Batista pregando na Bíblia? Nunca vi. Aonde fizeram um congresso e Jesus foi o pregador da noite? Me mostre um pregador melhor que ele. Aonde fizeram um congresso e disseram o pregador é o Paulo que vem de Tarso. Vem numa carruagem e ele vai pregar no congresso. Aqui em Roma, nunca pregou em congresso. Coloque na mente que ministério nunca foi sobre congresso. Ministério é sobre proclamar a salvação de Deus. O sacrifício da cruz. Outros colocaram na mente. E até vem para cá e diz, pastor, meu sonho é ser um pregador. Porque na mentalidade dele, ser pregador não é você viajar compromissado com a palavra ou com um propósito. Ele colocou na mente dele que ministério é turismo. Aí eles dizem, poxa, pastor, o senhor viaja, o senhor conhece as capitais brasileiras, você não entende o que é ministério. Do que adianta? Você sai daqui, chega numa capital dessa, e quando chega na capital, chega no hotel, às vezes Deus diz, só ora, porque à noite vai ter uma batalha muito grande. Alguém diz, pastor, vamos viajar amanhã? Não, porque no dia anterior, Deus disse, jejua, porque vai ter guerra nesse congresso. Vai ter conflitos, confronto, tem almas que eu vou salvar, tem vidas que eu vou transformar. Ministério não é turismo, ministério é missão. Ministério não é admirar lugares e nem paisagem. Ministério é libertar vidas. E vou profetizar para quem crer. Deus vai usar o seu ministério. Ele vai usar. Mas pastor, o que é o ministério então? E quais são as 3 coisas que eu preciso saber?
e que eu preciso entender para que o ministério flua. Então tem que entender que não é fama, mas se eu quiser, tem que comprar. Você quer fama? Compra. Quer fama? Invista. Facebook vende, YouTube vende, TikTok vende, Kawaii vende, tudo estão vendendo. Compra e você vai ter. Aliás, lá já é vendida a quantidade de visualizações que o seu vídeo vai ter. Eu quero pegar o vídeo do cimismo e fazer ter 1 milhão de views. Você compra no YouTube, você faz estratégias e vai funcionar. Pastor, como que funciona o ministério? Eu quero olhar para o ministério de Moisés. Ministério bem sucedido. Ele não era um pregador do evangelho. O evangelho ainda não tinha sido revelado e manifesto, porque o evangelho é manifesto com Cristo, é revelado em Cristo. O que um pregador precisa ter? Quais são essas 3 coisas? Como isso funciona? Perceba que o povo de Israel, eles estão oprimidos no Egito. E isso acontece lá no livro do Gênesis, quando, primeiramente, chega até o Egito José. Depois de José, chegou Jacó com toda a sua família. José era muito famoso no Egito, muito poderoso, inteligentíssimo. E alguns, quando lêem sobre José, só destacam um ponto. Pastor, José era cheio do Espírito Santo e por isso, José não era somente cheio do Espírito Santo. Ele entendia de economia, no sentido literal da palavra. José não era somente um homem cheio do Espírito Santo. Ele entendia de política, e às vezes você odeia política, mal sabendo que está aqui por causa da política, que funciona. Pastor, o José era muito inteligente. José não era como um crente de hoje, que só vem na igreja, dá glória a Deus, aleluia, e fala em línguas. Não. José entendia do câmbio, do turismo. José entendia de compra de terra. É só ler a Bíblia. Vendedor de trigo como José nunca teve. E José não sabia vender só para o seu país. As pessoas vinham das nações. E quando vinha, José sabia fazer abordagem. Como que vende para um árabe? Como que vende para alguém da Babilônia? José entendia, muito inteligente. E quando a família chega, José está vivendo esse auge. José está vivendo esse tempo de inteligência, esse tempo de prosperidade. A família fica, mas passando um tempo, o povo começa a ser oprimido. E no meio dos opressores, eu quero que você entenda esse princípio, e seria bom você anotar. Aonde tem um problema, sempre tem uma solução. Aonde tinha escravidão, lá no meio deles tinha o libertador nasceu lá. O libertador não veio de fora, ele estava lá, no meio dos escravos. Deus, então, de olho em Moisés, com um propósito para Moisés. Resumindo, porque o meu tempo é pouco, o que Deus faz? Deus resolve levantar o Moisés, depois de um grande erro que ele havia cometido. Permita eu liberar essa palavra para a tua alma e para o teu espírito. Os teus erros não vão impedir a ação de Deus na sua vida. Quando você confessar diante dele, reconhecer diante dele, o Deus da graça e o Deus da misericórdia, ele vai te levantar, ele vai te usar de forma poderosa. Alguém pode dizer amém? O Moisés cometeu um crime e ele foge do Egito. Ele está em Midian. Quando ele está em Midian, cuidando de ovelhas que não eram suas, as ovelhas que eram do seu sogro. Se é uma coisa que você tem que aprender, cuida bem daquilo que não te pertence. Às vezes você diz, pastor, eu quero ser um empresário. Nunca vai ser. Olha o que você faz com o carro do patrão. Pastor, eu quero ser uma empresária. Nunca vai ser. Olha como você trata as coisas da sua patroa. Você diz, ela tem dinheiro e ela pode, e daí? Moisés está cuidando das ovelhas que não são dele. Mas ele está cuidando com muito carinho, muita habilidade. E quando ele está cuidando, Deus desce e chama ele para o ministério. Pasme, mas o lugar onde Deus mais nos encontra chama-se mercado de trabalho. Se tem um lugar onde você tem que redobrar sua vigilância, é no ambiente de trabalho. Se tem um lugar onde Deus está de olho em você, é um ambiente de trabalho. Não é à toa que as pesquisas dizem que até os casamentos, boa parte, surge aonde?
no ambiente de trabalho. Estão se vendo sempre, estão se olhando, estão conversando, almoça junto, nasce uma amizade, de repente um namoro. Não é à toa que tem empresas que dizem, se começar a namorar, vai ser despedido, nem vai trabalhar aqui. São várias regras, porque esse ambiente de trabalho é um ambiente terrível. E nesses ambientes de trabalho, perceba que eu vou te mostrar a luz da Bíblia. Foi nesse ambiente que o Eliezer encontrou Rebeca para casar com Isaac. Onde a Rebeca estava? Na internet? Não tinha na época, mas se fosse, ela não estaria. Onde ela estava? Dormindo e reclamando com a mãe? Preguiçosa? Não. Cedinho Rebeca estava trabalhando. E a oportunidade chegou para ela no ambiente de trabalho. Aonde Jacó encontrou Raquel? Ele aprendeu com a família, já sabia, é ambiente de trabalho. Não se procura moça em lugar nenhum, a não ser ambiente de trabalho. Aonde foi que o Moisés, não vou precisar de fundo, por favor. Aonde foi que Moisés, ele encontrou a Zipa? Ele encontrou no ambiente de trabalho. Ele chegou no poço, aonde estavam trabalhando. E quando ele chega naquele ambiente, ele encontra. Aonde foi que encontraram Davi para ser rei? A família em casa comendo e bebendo. E Davi aonde? Trabalhando. Eu vou profetizar. Deus vai te honrar no seu trabalho. Alguém levantou a mão, já deveria dar glória mais forte. Talvez é o último ano que você vai ser funcionário nessa empresa. No próximo, vai ter a própria empresa. No próximo, vai ser sócio dessa empresa. Quem crê, dá glória bem alta e bem forte. No ambiente de trabalho, Moisés está trabalhando, cuidando das ovelhas. Deus desce e diz para ele que tem um ministério. Mas antes de Moisés partir para o ministério, Deus lhe deu 3 coisas. Quantas coisas eu disse? 3. Pegue isso. Eu falando essas 3 coisas, eu já vou encerrar. Primeira coisa que Deus dá para Moisés. Deus diz, eu tenho visto a aflição do meu povo. E eu desci para usar você para gerar o livramento. Gerar o quê? Livramento. A libertação. A primeira coisa que Deus vai dar para um pregador, presta atenção, vai chocar muita gente, é uma ideia. Moisés tinha uma ideia. Moisés não sai do deserto para ir para o Egito para ser mais um. Moisés não sai para chegar lá e vou falar o que todo mundo fala. No Egito, se falava de escravidão. No Egito, se falava de economia. No Egito, se falava no meio dos escravos sobre a opressão, as dores, o sofrimento. E Moisés chegou falando sobre o quê? Libertação. Ele chegou dizendo, Deus me deu uma ideia. E a ideia é libertação. Deus me deu uma ideia. Vai mexer com a economia do Egito. Deus me deu uma ideia. Vai desestabilizar esse país. Mas Deus me deu. Eu tenho uma ideia. E essa ideia, eu tenho que pregar. Eu vou te mostrar ao longo da Bíblia que todos os homens que Deus chama têm uma ideia. Não existe esse que Deus chama e fala coisa com coisa. Não existe esse que Deus chama e pega o microfone e fica falando, e no final você não entende o que ele fala. Você não compreende, todos têm uma ideia. Pastor, onde está isso de todos ter uma ideia? Vamos no Novo Testamento? João Batista. O que João fazia? João tinha uma ideia para passar. E a ideia de João era essa, eu batizo com água. Mas vai vir um, vai batizar com o Espírito Santo, vai batizar com fogo. Eu tenho uma ideia. Quando todos estão falando sobre comércio e negócios, o Messias está vindo. E o Messias está vindo. João passou o ministério dele inteiro, que não sabemos quantos anos foi, pregando uma única coisa: o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. E quando o Messias chegou, ele continuou com a mesma ideia. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, olha na Bíblia o Paulo, ele falou da ideia que ele pregava na primeira carta aos Coríntios. Ele disse, nada me propus saber a não ser o Cristo crucificado. Não eram todas as ideias, não. Ele entendeu, a ideia que eu prego é do Cristo, o crucificado. A ideia que eu prego não é focada só nos milagres de Cristo, é o que menos Paulo fala. Vê se Paulo está pregando sobre a cura do Bartimeu.
Se Paulo está pregando sobre a cura da sogra do Pedro, se Paulo está pregando sobre a ressurreição do Lázaro, ele sabia de tudo isso, mas ele entendeu: a ideia que eu recebi não é a ideia dos milagres. Embora eu creia em milagres, vivo milagres, a ideia que Deus me deu foi de anunciar o Cristo crucificado. A minha pergunta: qual é a ideia do seu ministério? Qual é a ideia que você prega? Qual é a ideia que você ministra? Qual é a ideia que você trouxe para o Congresso do CIMISO? Qual é a ideia que você veio trazer para cá? Qual é a ideia que você vai levar ao Brasil? O que você vai levar às pessoas? O Brasil era um. Até que chegou 2 jovens aqui, e eles tinham uma ideia para pregar. E a ideia deles era: Jesus salva. Essa já pregavam aqui. Mas aqui não pregava que Jesus cura. Aqui no Brasil não pregava que Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas pregava que ele vai voltar. Mas não pregava essa ideia organizada como eles. Quem foi? Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles chegaram com ideia. Eles não chegaram para fazer turismo. Eles não chegaram simplesmente para gritar, não. Aonde eles chegavam, eles tinham essa ideia. E até hoje, é a ideia das Assembleias de Deus. Aonde o pregador das Assembleias de Deus chega, seja pregando, seja ensinando, ele chega para dizer: Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus em breve vem. É a ideia. É a ideia. Não é simplesmente pegar o microfone e gritar. É trazer ideias. Qual foi a ideia que Moisés recebeu? A ideia do Moisés foi essa: libertação. Moisés ficava no Egito e dizia: libertação. Quando o faraó via ele, já sabia: lá vem ele falar de novo desses escravos. Quando o Egito vê, já vem ele de novo com essa ideia que tem que libertar os escravos, tem que acabar com a escravidão. Ele pregou até quando? Até que os escravos foram livres, libertos. Eu vou liberar para quem crê. Tu não serás um plágio de alguém. Tu não serás uma cópia qualquer. Tu não serás um pregador perdido que não sabe o que vai falar e começa a falar mal da igreja ou mal dos outros. Tu serás um pregador com a ideia que Deus vai te dar. E essa ideia vai fazer a diferença. Aonde você pisar, vai levar a ideia. Aonde você chegar, vai levar a ideia. Deus está dando. Quem crê, diz: eu creio. Pega, glorifica. É a ideia. Uma vez que o pregador entende isso, ele não tem inveja do outro. O outro está pregando grego. Amém. A ideia dele é essa. A que Deus me deu não foi sobre o grego. O outro está pregando hebraico. Glória a Deus que ensina hebraico. Talvez você vai dizer, como eu, a ideia que Deus me deu não foi grego e nem hebraico. Deus me deu uma ideia. Deus te deu uma ideia. Você não precisa preocupar. Quantas vezes eu chego em alguns lugares, eu lembro que um dia eu estava pregando no ambiente, e ele disse: pastor, por que o senhor não prega sobre isso, prega sobre aquilo? Eu falei: eu não prego sobre o que vocês querem. Deus me deu uma ideia para pregar. Deus me deu uma ideia para ministrar. E a ideia que Deus me deu, ela é focada em outro propósito. Em um avivamento. Batismo com o Espírito Santo. Despertamento espiritual. Pastor, tem gente que vai pregar e Deus vai levantar os paralíticos. É a ideia que Deus deu para ele. Glória a Deus. Tem outros que Deus vai pregar, Deus não vai levantar um paralítico, mas vai abrir a mente de todos que estão ouvindo. Tem outros que vai pregar e não vai enxergar um cego, mas o cego vai aceitar Jesus e confessá-lo como Salvador. Eu não sei qual é a ideia que Deus te deu, mas a ideia do Moisés é a ideia da Bíblia. A Bíblia é o livro da libertação. O Antigo Testamento trata de libertação. Olha os grandes nomes do Antigo Testamento. Não são nomes de oradores, são nomes de libertadores. Olha os grandes nomes do Novo Testamento, são nomes de libertadores. O Antigo Testamento é Deus libertando Israel. O Novo Testamento é Jesus libertando todos que creem em seu nome. E eu vou profetizar para quem crer: Deus vai libertar toda a sua família. Deus vai libertar o teu bairro. Deus não te levantou em vão, Ele tem um propósito. E Ele tem uma ideia. A ideia que Ele te deu vai ser usada para libertar alguém.
Talvez vai libertar alguém da doença, talvez vai libertar alguém dos vícios, talvez vai libertar alguém de demônios, eu não sei qual é. Deus vai te dar ideia, seja fiel a ela. Quem me ouve, dá glória maior da noite. E pega uma ideia. Mas Deus não deu somente a Moisés uma ideia. Não. Ele nunca faz isso com ninguém. Só uma ideia? Não. Ele disse para Moisés: você vai falar com os filhos de Israel que está no Egito. Não era na Babilônia? Não. Pastor, o que é isso? Pasme. Eu nem sei se você veio para ouvir isso, mas eu quero que você escute. Faltam poucos minutos para dar 22 horas. E eu já estou na segunda coisa. Deus deu a Moisés uma geografia. Você tem que entender disso. A maioria dos pregadores não entendem isso. Eu não entendia isso, mas eu sofria muito com isso. Você não faz ideia de quando eu olhava o mapa do Brasil e dizia: poxa, eu ainda não fui pregar no Amazonas. Preciso ir. Quando eu olhava o mapa, eu não fui na Itália. Ó, fulano foi, Beltrano foi, Ciclano foi. Olha as autocomparações. Talvez você viva essa loucura, por isso o ministério não vai. Você fica doido, ao invés de orar, ao invés de ler Bíblia. Você, meu Deus, fulano foi para a África, eu não fui, é o meu sonho. A geografia não tem nada a ver com o seu sonho. Nunca foi sobre o seu sonho. Coloca na mente que a soberania de Deus não respeita sonho de ninguém. Deus respeita o sonho que Ele dá para você, que Ele dá. Não é o que você cria, não é o que você inventa. Deus não perguntou para Moisés: você tem o sonho de ir para onde? Deus disse: é o Egito. Se tu quiser o Egito, se não quiser o Egito, eu escolhi. É Deus. Coloque na sua mente: geografia não é você que escolhe. Geografia, quem escolhe é Deus. Para com esse negócio que eu tenho que viajar, que eu tenho que correr, que eu tenho que ir, que eu tenho que cantar, que eu tenho que... Pastor, o senhor não vive isso, mas já vivi. Hoje, tranquilo, suave. E os outros vão, eu vou curtindo. Que legal, que top. Conta as experiências para mim. Está tudo bem. Coloque na mente. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. Ele disse para uma pessoa só? Ele está falando para a igreja. Se o outro está indo, eu estou indo também. É a mesma fé? É o mesmo evangelho? É o mesmo reino? Se alguém está indo para a América, eu já estou lá também. É a igreja, e eu sou a igreja. Coloque na mente. Deus te dá uma geografia, mas a maioria não respeita isso. Eles não respeitam. Eles não entendem. Aí você vê pregadores saindo de estados para o outro, aqui dentro do Brasil. Ele nem sabe como se prega no outro estado. Ele não conhece a cultura do estado. Ele não conhece a linguagem do estado. O estilo das pessoas. Aí eles vêm e voltam frustrados. No ônibus que veio alegre, pega de volta, frustrado. Não é sua geografia. Ah, eu queria. O evangelho não é sobre o que você quer. É sobre o que Deus quer. É sobre a geografia. Eu já tive muitos conflitos com isso. Você quer ver um exemplo? A minha maior geografia de pregação qual é? É as ruas. Por isso eu não paro de pregar nas ruas. Eu prego aqui. Talvez quando eu fizer o apelo, ninguém se salva. Não tem um culto que eu prego na rua para não ganhar uma alma. Esse culto não tem. Não tem um dia que eu vou à rua e volto para casa dizendo: hoje eu não ganhei almas. Não. Por quê, pastor? Ali é a minha geografia. Tem um amigo pregador famoso. E um dia eu brinquei com ele e falei: vem para a rua comigo. Ele disse: Procópio, não. Para ir para a rua tem que ser um cara bravo. Que grita. Eu não tenho nem como gritar. Se eu for para a rua eu vou apanhar. Eu falei: não, eu vou para a rua, eu vou bater falando. Eu grito, eu bato no STF, eu bato no governo, eu bato daqui, eu bato. Pastor, o senhor tem essa coragem? É a minha geografia. Você tem que entender qual é a sua geografia. Às vezes os pastores, pregadores, talvez você está me assistindo, que Deus te chamou para uma geografia, e a sua cabeça sabe qual que é? Eu quero ir para a área nobre da cidade. Às vezes Deus te chamou para a área nobre. Às vezes Deus te chamou exatamente para estar na área pobre. Mas você despreza, você rejeita. Pastor, mas eu vou pregar para pobre que não tem dinheiro, pobre que não tem nada. É porque você não entende de geografia. Você sabe como que o Moisés ficou famoso? Pregando para escravo. Tinha rico aonde? Só tinha escravo.
Um monte de miserável no Egito. E o Moisés, todo dia, ele tinha que falar para os miseráveis. Pastor, como que ele ficou famoso? Pregando para os miseráveis. Como que ele ficou famoso? Libertando os miseráveis. Se Deus escolheu a sua geografia, não reclama. Vá. Lembra do Jonas? Qual o problema do Jonas? Deus disse, eu quero você em Tarsis. Mas eu não quero, aliás, em Nínive. Deus disse, eu quero você em Nínive, quero você em Nínive. E ele disse, mas eu quero Tarsis. Deus, eu não quero saber o que você quer. Eu sou soberano. Põe na mente que Deus é soberano. Deus não quer saber da minha opinião, nem da sua. Você está pensando que isso aqui é o quê? É república? Que cada um aqui chega aqui, fala do Lula, fala do Bolsonaro, e se o governo falar, a gente faz se quiser. Isso aqui não é república, não é a res pública, que forma junta duas palavras para formar uma. Não, isso aqui é monarquia, soberania. Deus não pergunta nada, Deus só diz, vai. Deus chegou para Jonas e não perguntou, Jonas, o que é que você acha de pregar em Nínive? Dá aí o seu parecer. O que é que você acha do povo de Nínive? Deus, levanta, vai à grande cidade de Nínive. Vai, eu dei minha ordem. O que é que o Jonas faz? Eu vou para Tarsis. É igual você. Você quer fugir da sua geografia. Às vezes a sua geografia são os moradores de rua. Você não aceita eles. Você não aceita. Você fica lá no meio dos moradores de rua, dizendo, sabe o quê? Um dia eu vou pregar nos grandes congressos. Você está rejeitando a sua geografia. Às vezes a sua geografia são os hospitais. Mas você, não, eu vou ficar aqui no hospital, e o Procópio nos congressos por aí, e o fulano de tal nos grandes eventos. Às vezes a sua geografia são as biqueiras. Aí você, não, mas tem a biqueira, mas e o cine zoando, vou pregar? Eu tenho que colocar minha cara no cartaz, de outdoor na cidade, eu tenho que ir para o... Vem para cá para fazer feio, passar vergonha, não é a sua geografia. O Moisés inteligente, Deus disse, é os escravos? Ele disse, então vai para lá, Moisés. Vai para lá, se envolve com eles. Porque se você aceitar a sua geografia, eu abro o mar, eu mando maná, eu mato o faraó. Só fica na sua geografia. Eu tenho que profetizar para alguém que crê, permaneça na tua geografia. Se precisar matar, Deus mata, mas ninguém te tira de lá. Se precisar ferir, Deus fere. A honra está na obediência. Quem crê, dá glória. E o Jonas, e a beleza do Jonas, é que ele tentou chegar em Tarsis. Ele conseguiu? Talvez é o seu caso. Por isso você não está conseguindo. Todo ano está tentando o cimismo está dando errado. Todo ano está tentando lá, está dando errado. E tem gente que você diz, meu, chegou no primeiro ano e já deu certo. É geografia, amigo. O Jonas tentou chegar em Tarsis. Conseguiu? Não. Deus colocou ele na baleia e disse, você vai para Nínive. Agora pasme. O maior pregador do Antigo Testamento e do Novo chama-se Jonas. Nenhum de nós se compara com Jonas. Jonas chegou em Nínive. O Simizu já está em quantos anos? 15 anos. Um monte de gente não é crente, Suzano. 15 anos fazendo congresso. Ainda tem morador de rua. 15 anos nós estamos fazendo congresso. E não resolvemos o problema nem de Suzano. Não dá nem para chegar em Itaquá ainda. E nem Poá. Pastor, mas como isso? 15 anos. Jonas chegou em Nínive. Pregou uma vez só. Uma vez só. Jonas não disse, amanhã eu volto para completar. Não, ele pregou uma vez só. Quem ele ganhou? Ganhou o rei. Quem ele ganhou? Ganhou os príncipes. Quem ele ganhou? Todo mundo. Ganhou todo. Pastor, o que é isso? É o poder de se estar na geografia que Deus quer. Eu vou profetizar só para quem crer. Deus vai te levar à geografia que Ele quer. E na geografia que Ele quer, a honra vai chegar. O primeiro que crê, levanta as duas mãos, levanta a voz e dá glória mais alto que trouxe. Mas escuta, Deus diz, Moisés, é o Egito. Moisés, aonde é deserto? Presta atenção.
Aqui tem outro fator. O camarada fica famoso, como Moisés ficou, nunca morou em uma cidade top. Depois o chamado. Só deserto. E às vezes está reclamando. Deus, onde eu moro? É a geografia de Deus? Eu vou citar exemplo aqui do Brasil. São Paulo. Igreja Pentecostal Deus Amor, a grande igreja, sim ou não? Você acha ela nos bairros nobres? Não. Cadê ela no Morumbi? É os ricão que vai para Deus e Amor? Isso atrapalhou o Davi Miranda de fazer a diferença? Não. As periferias de São Paulo foram sendo ganhadas. As periferias do Rio de Janeiro. Olhe para alguém do seu lado e diga, aceite a sua geografia. Aceite. Aceite a sua geografia. Não é o lugar que você escolhe, põe isso na sua mente. Pastor, o senhor escolhe o quê? Hoje eu não escolho nada. A minha preocupação todos os dias é Deus. Não deixe eu ir para a geografia que o Senhor não quer. E eu finalizo agora, mas já até falei um pouco sobre o terceiro ponto. Primeiro, Moisés tinha uma ideia. Tinha uma? Quem se aproximava do Moisés, ele começava a dizer, ó, vai ter libertação no Egito. A escravidão me incomoda. Olha o Egito, olha isso. Era uma ideia. Não era vamos orar e sapatear, falar em línguas. Não, era uma ideia. Uma ideia. Quem chegava até o Moisés, Moisés, e a gente tem como trocar essa ideia na Babilônia? Não, Deus mandou para o Egito. Ô Moisés, é Deus que manda, não sou eu. Ele disse o Egito. Ele me tirou lá do deserto de Midian e disse, Egito. Qual é a geografia que Deus te deu? E você está correndo. E você está fugindo. Abrace. 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 Terceiro, o que Deus dá para quem Ele chama? Um público. Você tem o seu público. Dificilmente você me vê nas áreas mais nobres de São Paulo. Eu tenho consciência disso. Pastor, mas seu público não está lá? Não. Eu conheço o meu público. Se eu chegar em um ambiente, só de olhar eu já sei, esses me acompanham, esses não. Eu já conheço, tem um público. Eu já venho pregando para esse público há quase 30 anos. Já dá para ter uma noção de quem eles são. Deus dá um público. Nem Jesus escapou disso. Você lembra da mulher Ciro Fenícia? Quando ela chegou, Jesus contou para ela o quê? Eu tenho uma geografia. Como que eu vou tirar da mesa dos filhos e dar aos cães? Eu tenho uma geografia que não é assim. O pai mandou para Israel. A senhora não é judia, a senhora não é dessa geografia. A senhora não pertence. Mas a mulher é muito ligeira. Mulher inteligente consegue, irmão. A inteligente consegue. Aí a que não é inteligente fica aí, vai ficar sozinha a vida inteira. E não vai conseguir mais nada, nada. A inteligente, ela espera aí, Jesus. Imagina ela com o jeitinho dela, desse mais os cachorrinhos também comem das migalhas. A mesa é para os filhos. Eu não preciso da mesa, me dá só uma migalha. Só. A migalha da tua mesa resolve o problema da minha filha. Me dá ela. Ela é inteligente. Aquela mulher também não era o público. Jesus estava dizendo que ele veio para os filhos de Israel. Mas o público de Jesus é muito poderoso. Quem era o público dele? Fariseu? Não. Jesus nunca ficou brigando com fariseu. Esse é o problema de pregador, ficar brigando para ser aceito. Para ser recebido, tem que parar com isso. Tem que ficar brigando com ninguém. Aquela igreja não me chama. Amém! Que não chame. Eu me lembro que um dia um moço me procurou e disse, pastor, eu queria que o senhor fosse na minha igreja, mas o pastor lá não gosta do senhor. Eu falei, eu não vou. A igreja, aí o problema é que a igreja é grande, para que eu vou atrás? Quem são os pregadores que vão lá? Aí falou o nome dos meus amigos que vão lá. Eu disse, olha que bom, vocês têm bom gosto. Ah, mas eu te queria. Eu falei, mas o pastor já entendeu. Não é o meu público. Não é o meu público. Agora põe na mente. Seu público nem sempre é o mais bonito. Seu público nem sempre é o mais top. Seu público nem sempre é o mais rico. Seu público vai te dar muito trabalho. Jesus chegou aqui, quem era o público de Jesus? Não era a família dele. Porque Jesus era rico, família nobre. Jesus era família real. Alguém tem dúvida disso? Então, Jesus era conectado com a elite. Ele era elite e diz, rapaz, isso aqui não é meu público não. Pastor, quem era o público dele? Ele disse em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar povo rico, poderoso
ele veio buscar os banqueiros, e tinha banqueiro na época. Eu vim atrás dos fazendeiros, igual você, às vezes fica mendigando atrás de empresário, quando Deus nem quer isso para você. Não pode ver um empresário que mente, inventa profecia, inventa palhaçada. Não pode ver, você não precisa disso. Jesus disse, meu público quer saber quem é? O Pedro doidão da espada. Meu público quer saber quem é? O Judas. Meu público é o Tomé que não crê. Meu público é a samaritana que já teve 5 maridos, a vida quebrada. Quem é o seu público? A mulher pecadora do vaso do unguento. Quem é o seu público? É o mendigo chamado Bartimeu, que eu passo, ele me chama e eu ouço. Posso contar algo? Jesus não precisou procurar outro público. O público que o Pai deu para ele foi o suficiente para fazer a mensagem dele chegar em Suzano. E aqui nós estamos. Você nunca vai ganhar todo mundo, põe isso na sua cabeça. Olhe para cá. Você nunca vai ganhar todo mundo. O Simizu nunca vai ganhar todo mundo. Samuel Procópio nunca vai pregar para o Brasil inteiro. Pastor, o senhor não. Ninguém faz isso. Mas tem um público que Deus escolheu para eu pregar. E é sobre esse público. Moisés, qual é o seu público? Os escravos. E o mais bonito foi o público do Noé, que nem gente tinha. Ele não tinha sucesso com esse tipo. Era Noé encontrar uma mulher, não quero saber essa sua conversa. Encontrava também, não gostei dessa ideia de arca. Mas quando ele for com um cavalo, o cavalo. Falou com boi, eu estou dentro. Mas Noé falou com a raposa e a raposa acreditou. Você tem dúvida de que o Noé marcou o mundo? Ele marcou ou não marcou? E qual era o público dele? E por que você está reclamando do seu? Por que você está reclamando que eles não te ouvem? Por que você está reclamando que o seu público vai te maltratar? Faz parte. Olha o que o Judas fez com Jesus. Olha o comportamento do Tomé. Olha o Pedro causando problema na hora que Jesus está sendo preso e negando ele por 3 vezes. Olha o que fizeram quando Jesus falou que ele era o pão da vida. Seu público vai te maltratar. Talvez até gente aqui, ó, que vai lá na internet, curte tudo que é negativo sobre mim. E às vezes está aqui me ouvindo. Pastor, o senhor não entra em pânico? É o público, faz parte. Talvez você está vendo alguém, eu não gosto desse Samuel Procópio, está aqui me ouvindo. Era o Judas vendendo Jesus e na mesa da ceia. E a minha pergunta, atrapalhou Jesus de chegar? Atenda a ideia que Deus te deu. Trabalhe na geografia que Ele te colocou. Foque no público que Ele te deu. Talvez seu público, para a gente finalizar, é só mulheres. Eu vou dizer, pastor, mas eu só prego para mulher. E não está ruim, dona? Continue pregando para as mulheres. Que essas mulheres são mães dos homens. Você vai pregar para as mulheres, elas vão chegar em casa, vai pregar para os filhos delas, para o marido delas. E os homens estão sendo alcançados. Pastor, meu público é só o povo pobre da favela, pastor. Mas esse povo pobre da favela trabalha nas mansões. E às vezes a patroa pergunta, como que é lá na sua igreja? E aquilo que você pregou lá na favela está chegando na mansão. O que o Moisés falou lá no deserto para os escravos, chegou para os homens livres em Suzano. Chegou para o Brasil, a 10ª economia do planeta. Chegou aos Estados Unidos. O que ele pregou aonde? Para os escravos. Pobre. Pastor, meu público é um povo, os idosos. E eu não gosto.
pregue para os idosos. Eles têm filhos, eles têm netos. De repente você está alcançando a multidão. Abraça o seu público. Pastor, meu público são os nóia, os drogados. Ganha esses nóia. Porque esses drogados, às vezes, ele nem é só nóia. Às vezes ele usava com o filho do ricão, com o filho da ricona, o filho do político, o filho do advogado. E de repente, esse nóia, aquele ali é meu amigo, eu vou pregar para ele. Eu vou pregar para ele. Deus está falando com alguém aqui. Alguém me entende? Valorize a ideia que Deus te deu. O público que Deus te deu. A geografia que Deus te deu. Posso ouvir um amém? Eu quero encerrar orando. E nessa oração, eu quero que você lembre dessas 3 coisas. Aonde seu ministério mais tem sucesso? É na geografia que Deus te quer. Pastor, mas eu não sei, eu prego lá na minha cidade, a coisa acontece. Aí eu saio de lá e não acontece mais nada. Não sai da sua geografia. Pastor, eu sou estudante de teologia, fazendo mestrado. É bonito João Batista. Quando ele estava no deserto, ele batizava. O céu abriu, o Espírito desceu. Aí ele saiu de lá e foi para a cidade. Ganhou alguém? Perdeu a cabeça. Literalmente, está no texto. Chegou na cidade, ele não batizou uma pessoa. Que viagens que ele fez? Ele confrontou Herodes. Ele poderia ter confrontado lá do deserto mesmo. Mandado os discípulos lá e falar para Herodes que o João Batista está falando que ele está assim, assim. Mas o João saiu da sua geografia. Não saia da geografia que Deus te colocou. Posso ouvir um glória para Jesus? Então a nossa oração é essa. Quem precisava dessa palavra? Então nós vamos fazer uma oração. Vou pedir para você, não saia não. Antes da nossa oração terminar, nós vamos orar. E nessa oração, peça a Deus, Deus me ajuda a ser fiel à ideia que o Senhor me deu. A ideia para pregar para um traficante é diferente da ideia do púlpito, sim ou não? A ideia que você prega para as crianças não é a mesma do culto de domingo, sim ou não? Seja fiel à ideia que Deus te deu. Seja fiel à geografia que Deus te deu. Às vezes Deus te colocou lá nas quebradas de Suzano, você fica, esse lugar pobre, esse lugar isso. Pobre é tu, que não entende o propósito de Deus. Deus não tem mais corvos? Deus não tira mais água da pedra se Ele quer? Deus não tem como patrocinar o seu chamado? Pare de reclamar. Essa Assembleia de Deus, que é a maior denominação do país hoje, ela não começou em São Paulo não, que já era uma potência. Começou lá em Belém do Pará. Pastor, mas lá, aonde Deus escolhe é o suficiente. Já pensou se os missionários dissessem, não vamos começar aqui, vamos para o Rio de Janeiro, é a capital do país, lá está o rei, lá está todo mundo, vamos para São Paulo, que é uma potência. Não, Deus falou Belém do Pará. É a geografia que Deus dá. E qual era o público? A Assembleia de Deus chegou pregando. Por que tem tantos negros nas Assembleias de Deus? É só você olhar. Muitos. Porque quando os missionários chegaram aqui, eles sendo brancos, eles foram pregar para os negros que tinham recém deixado a escravidão. E foi pregando. E um negro foi pregando para o outro, e foi pregando para o outro. Estamos aqui para a glória de Deus. Valorize a sua ideia. A ideia que Deus te dá. A geografia que Deus te dá. E o público que Deus te dá. Esse público. E você procura a nossa Igreja Assembleia de Deus, ela está mais presente nas áreas mais periféricas da cidade. Sim ou não? É lá que nós estamos. E você já viu os templos que nós construímos? Você já viu como que a gente faz? Começa o negócio na periferia, daqui a pouco está lá um templo enorme no Belenzinho. Daqui a pouco tem um templo enorme lá no Brás. Daqui a pouco tem um templo enorme lá no Ipiranga. E é assim que a gente trabalha. Começa aqui nos bairros de Suzano, daqui a pouco, olha o tamanho do templo. Já parou para pensar se esses pregadores, eles ficassem assim, eu não vou ficar pregando para esses pobres não. Esse povo não tem nada. Não.
Eu fui criado numa igreja pobre, todo culto o pastor passava salva. Ele estava dizendo, os pobres oferta e construímos igreja. Dizima, semeia, creia. Deus vai te honrar. Diga para alguém que está ao seu lado, quando Deus chama, Ele resolve tudo. Faça a sua parte. Posso ouvir um amém? Então nós vamos orar. E nessa oração, você vai focar essas 3 coisas. Quantas coisas? Primeiro, ideolo. Segundo, geogra. E terceiro, o público. Quem aqui já identificou o seu público? Que bom. Já identificou? Qual é o seu? Qual é o seu público? Cracolândia. Olha que top. Que top. Vocês não têm noção do que é Deus resgatando um cracudo. E colocando o cracudo para pregar para as nações. E vai dizer, quem me ganhou foi um homem que entrou lá na Cracolândia. Você pode dar um glória a Deus pela vida desse homem? E Deus vai te honrar lá mesmo. Lá. Eu também vou lá. Eu passo lá. Ficamos em pé para nós orarmos. Aleluia. Pastor, eu queria pular. Acho que o seu cérebro deve estar pulando aí dentro. Deu uma sacudida aí na cabeça? Sim ou não? Mexeu com a mente? Sim ou não? É isso aí. O que Deus tem para a sua vida é isso, é mudar a mentalidade. Feche seus olhos e diga, Senhor Jesus, de hoje em diante, Pai, me ajude a valorizar a ideia que o Senhor me deu para pregar. Senhor, a geografia que o Senhor escolheu, é nela que eu vou trabalhar. Senhor, o público que o Senhor escolheu para eu ganhar, assim como escolheu os gentios para Paulo, os judeus para Pedro, o Senhor escolhe um público aonde eu vou pregar. Eu quero ser fiel a esse público, amar esse público, consumir o meu tempo, minhas ideias, os meus dons com esse público. Coloque as 2 mãos no teu coração. Eu quero que você lembre de nomes de pessoas que Deus escolheu para você alcançar. E comece a falar o nome dessas pessoas e orar agora. Senhor Jesus, eu oro agora, Pai. Senhor, junto com o pastor Moura, por aquele moço, o Wellington, que quando eu estava pregando na Cracolândia, nas ruas de São Paulo, ele lembrou do pastor Moura. Ele lembrou do congresso do Cimizu. E naquele dia ele mesmo drogado me ajudou. Ele não deixou ninguém bagunçar o culto. Pai, eu oro por ele. Eu quero vê-lo salvo, salvo, salvo. Senhor, eu oro pelo Elbert, que depois de ter saído das drogas se envolveu com coisas ilícitas. Está atrás das grades hoje. Mas aqui do lado de fora eu espero ele. E eu sei que o Senhor vai salvar e vai libertá-lo. É um congresso de missões e o Senhor está levantando missionários que vão fazer a diferença. Use cada um para a glória do teu nome e para o teu louvor. Abrace alguém que está ao seu lado e ore por essa pessoa, dizendo para Deus, Deus, use ele com a ideia que o Senhor, ore por ele, não é abraçar e soltar, ore por ele, declare que Deus vai usá-lo na geografia, Pai. Use o teu filho como a ideia para ganhar o povo da Cracolândia. Use ele nessas geografias aonde muitos não querem ir, não têm habilidade de ir, e nem um chamado para ir, mas o Senhor chamou o teu filho. Use ele para ganhar esse público e para levar um avivamento às Cracolândias, às biqueiras, às aldeias, aos hospitais. O Senhor vai usar, vai usar, vai usar, vai usar. Ore! Quem é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas. Rebarabacatara, Sheminacamaia, Ricatorrocoplafazia da Maiachei, Teremi cantriai de coma sub de cataia.
Tepleminásia, Deremicácio, Teplaio, Andeblove, Deribleque, Taracai, Anderemarácia. A glória de Deus te toca agora, 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 agora. Recalabaracatacatorocobachai. Teremicantarabaracamayachai. Levanta as duas mãos aos céus e adore. Remarabaracamayachai. Racanchoramayas. Porque Ele vive, posso crer, porque Ele vive. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos de meu Jesus. Aplauda Jesus com alegria.